Boa tarde, meu nome é Natália Olivetti, eu sou formada em Cardiologia e Arritmia Clínica pelo INCOR e vou falar hoje sobre canalopatias e CAVD, a parte de diagnóstico e tratamento, que é a parte 1 da aula. A parte 2, que é a estratificação de risco e teste genético, será dada pela doutora Luciana Saciloto. Os canais iônicos são proteínas de membrana pelos quais passam íons entre o meio extracelular e intracelular, e esse movimento iônico gera gradiente e corrente elétrica. As canalopatias cardíacas são doenças geneticamente determinadas, causadas por defeitos nos canais iônicos do cardiomiócito, que geram arritmias potencialmente fatais em jovens de coração estruturalmente normal. As principais são as síndromes do intervalo QT, síndrome de Brugada, TVPC, e há também outras patologias que também causam morte súbita em coração estruturalmente normal, mas que nós não vamos abordar aqui nessa aula, que são as extrasístoles de acoplamento ultracurto, a FV idiopática e as síndromes de repolarização maligna, as síndromes da onda J. Em relação às síndromes de intervalo QT, as alterações patológicas do intervalo QT, elas podem ser primárias, que são as geneticamente determinadas, ou seja, as canalopatias, ou secundárias. Então, elas também podem ser provocadas por miocardiopatias, por insuficiência coronariana aguda, distúrbio hidroeletrolítico, a própria bradicardia pode gerar alteração no intervalo QT e os fármacos que prolongam a repolarização. Aqui a gente observa um exemplo com um paciente que tinha inicialmente um eletro completamente normal e após a exposição de ciprofloxacino, na vigência de hipocalemia, ocorreu um prolongamento do intervalo QT e uma arritmia ventricular polimórfica potencialmente fatal. Antes de prescrever qualquer fármaco que prolonga a repolarização, a gente deve então checar o eletrocardiograma e, se houver dúvida se esse fármaco, qual é o papel desse fármaco na repolarização, a gente aconselha checar um site chamado crediblemeds.org. E o que define então o intervalo QT como normal ou patológico? Para responder essa pergunta, a gente deve olhar para grandes estudos populacionais que avaliaram a medida do intervalo QT na população normal. E a gente observa que o intervalo normal, ele está entre 350 e 450 nos homens e um pouco mais prolongado nas mulheres, entre 360 e 460. E quando a gente compara com estudos com mutação patogênica para síndrome de QT longo, a gente observa que esse intervalo está entre 400 e 500. Então, a gente chega à conclusão que existe uma zona de overlapping em que eu posso ter pacientes tanto com QT normal quanto QT longo, que está aí entre 400 e 450. Um grande desafio em relação ao diagnóstico de síndrome de QT longo é fazer uma medida correta do intervalo QT. Conforme já foi demonstrado por Visky, menos de 50% dos cardiologistas conseguem reconhecer um QT patológico. Além da variação examinador dependente, que é muito grande, a gente pode também ter limitações relacionadas ao próprio paciente. Por exemplo, um bloqueio de ramo, que aumenta o QRS, vai naturalmente prolongar também o intervalo QT. Uma arritmia que deixa um RR irregular também vai atrapalhar a correção da frequência cardíaca. Mas, de uma forma geral, a gente deve medir preferencialmente em D2, V5 ou V2, procurar frequências cardíacas em torno de 60 a 80 batimentos por minuto e fazer a correção da frequência cardíaca pelo método de Bazet. O método do limiar, ele deve ser usado quando o final da onda T é de fácil definição. E a gente deve reservar o método da tangente para aquelas situações em que é difícil definir o final da onda T, e assim a gente vai encontrar o final da repolarização com maior facilidade. O diagnóstico da síndrome de QT longo, ele é dado por um score de Schwartz, que além do valor do intervalo QT, ele contempla também alterações clínicas e eletrocardiográficas. É importante a gente lembrar de excluir o diagnóstico diferencial, então todas aquelas causas que podem prolongar a repolarização devem ser excluídas, subhidroeletrolítico, etc. E na diretriz da ESC de 2015, além de um Schwartz maior que 3,
também contempla para diagnóstico um valor de QTc maior ou igual a 480 em elétrons repetidos, ou então um QTc maior que 460 se o paciente tiver síncope inexplicada. Para o diagnóstico de QT curto, um valor de QTc menor ou igual a 340 em elétrons repetidos, ou um QTc menor ou igual a 360 se o paciente tiver algum dado a mais, por exemplo, uma mutação patogênica confirmada, uma história familiar de QT curto, uma história de morte súbita cardíaca ou sobrevivente de FV ou TV, na ausência de cardiopatia estrutural, óbvio. A síndrome de QT longo e a síndrome de QT curto, elas são imagens em espelho de um desbalanceamento da corrente de potássio. Enquanto na síndrome de QT longo ocorre uma perda de função da proteína codificadora de canal de potássio, que gera um prolongamento de fase 2 e 3 do potencial de ação e aumenta o intervalo QT no eletrocardiograma, predispondo a arritmias como torsade de Pointes. Na síndrome de QT curto é o contrário, eu tenho um ganho de função da proteína, isso encurta o potencial de ação, diminui o intervalo QT e predispõe à fibrilação ventricular e fibrilação atrial. Para caracterizar, então, os aspectos clínicos da síndrome de QT longo, eu trouxe alguns casos reais do nosso ambulatório. Então, aqui uma paciente de sexo feminino, 42 anos, com síncope ao esforço durante a corrida e uma história familiar de morte súbita. O pai faleceu aos 40 anos. Ela estava assintomática, em uso de propanolol, e a gente vê no eletrocardiograma que ela tem uma onda T de base bem alargada, que é uma característica clínica típica da síndrome de QT longo tipo 1. O trigger dela de esforço também é atípico, que são triggers adrenérgicos dependentes, também é descrito, além de corrida, natação, para síndrome de QT longo tipo 1. Aqui na síndrome de QT longo tipo 2, a gente vê uma paciente de sexo feminino de 10 anos, que veio assintomática para o nosso ambulatório, por conta da mãe, que tinha diagnóstico de síncope, e ela tinha sido diagnosticada como epilepsia. E tratando as síncopes arrítmicas com anticonvulsivante, acabou falecendo aos 29 anos. Então, essa menina, a filha, faz acompanhamento com a gente vê no eletrocardiograma dela uma alteração que é a onda T bífida, bem típica de síndrome de QT longo tipo 2, e os triggers também são adrenérgicos dependentes. Lembrar de estresse emocional, ruído, alarme, e lembrar que o QT longo tipo 2 também é o mais relacionado ao QT fármaco induzido. O puerpério também é um período de enorme vulnerabilidade arrítmica para os pacientes com síndrome de QT longo tipo 2. Nesse exemplo, então, uma paciente de sexo feminino, 29 anos, com síncopes e arritmias ventriculares polimórficas que aconteceram no puerpério, e ela foi reanimada pela vizinha que estava na casa dela. Durante a internação, foi documentado por telemetria, então, arritmias ventriculares polimórficas e autolimitadas, e essa paciente está em uso de nadolol, colocou um CDI e agora está assintomática com otimização terapêutica. Para exemplificar a síndrome de QT longo tipo 3, a gente trouxe, então, uma paciente de 41 anos do nosso ambulatório, que é assintomática, porém, o irmão teve uma parada recuperada aos 40 anos assistindo televisão, e o tio faleceu aos 30 anos dormindo. A paciente está em uso de propanolol associada à mexiletina, que é um bloqueador de canal de sódio, e o eletrocardiograma dela é bem típico, que tem essa onda T de baixa amplitude, e muitas vezes a gente pode encontrar bradicardia também no eletro de pacientes com síndrome de QT longo tipo 3. O trigger, então, do QT3 é diferente do QT1 e 2, porque ao invés de ser adrenérgico, ele é um trigger vagal. Os eventos acontecem mais no sono e em repouso. Em relação aos aspectos clínicos da síndrome de QT curto, ela é uma doença que é mais rara, há cerca de 100 casos descritos, pouco mais de 100 casos descritos na literatura, e ela é mais letal, talvez por isso também a baixa prevalência, né, pela letalidade. Ela acomete jovens desde 1 ano até em torno de 20 anos, ela predispõe os pacientes a FA e FV, os sintomas mais frequentes são síncope, parada recuperada,
E no eletrocardiograma a gente observa essa onda T alta e apiculada, intervalo JT encurtado. É importante fazer diagnóstico diferencial com hipercalemia e hipercalcemia nesse cenário. O intervalo QT é uma medida dinâmica que depende muito do sistema autonômico. Então, ele depende do ritmo circadiano, das nossas emoções, se a gente está em repouso ou estresse físico, e somente um eletrobasal, que é o que geralmente se faz a nível de consultório ambulatorial, ele não é suficiente para a gente descartar a síndrome de QT longo, porque até 30% dos pacientes com uma mutação patogênica podem ter um eletro inicialmente normal. Por isso a gente tem que abrir mão, usar testes provocativos, né, fazer a avaliação do intervalo QT dinâmico através de Holter e teste ergométrico e usar os testes provocativos. O teste ergométrico, por exemplo, ele gera um aumento e uma redução progressiva da frequência cardíaca e ele é ideal para a gente testar as correntes lentas de potássio. Aqui um exemplo, uma paciente também do ambulatório, de 25 anos, um probando com síncope ao estresse emocional. Ela tem um eletro de repouso que não tinha grandes alterações e a gente levou para o teste ergométrico. Na recuperação, aqui em aumento em V4, a gente observa uma mudança da morfologia da onda T durante o quarto minuto da recuperação e um prolongamento do intervalo QT, que é associado às síncopes estresses induzidas, ela pontuou critérios de Schwartz para diagnóstico de QT longo. Como a ortostase súbita, ela gera um aumento brusco da frequência cardíaca, ela pode ser usada para testar as correntes rápidas de potássio. Aqui também um exemplo do nosso ambulatório, uma paciente de 15 anos, ela é filha de um probando com KCNH2, né? Então a mãe dela tem QT longo, e ela veio para uma primeira consulta com eletrobasal normal. E uma medida simples, como fazer um eletrocardiograma em pé, que é o que a gente chama do teste de Viskin ou stand-up test, ela pode ser usada para desmascarar, para a gente testar essa adaptação do intervalo QT. Então, aqui também, em aumento, a gente observa que com a ortostase imediata, o que ocorreu, uma incapacidade do intervalo QT em se adequar ao encurtamento súbito do RR. Então, a gente vê que a frequência cardíaca encurtou e o QT não conseguiu se adaptar de forma adequada. No tratamento, é fundamental a gente evitar distúrbios hidroeletrolíticos, evitar medicações que prolongam a repolarização e os triggers adrenérgicos. Para todos os pacientes está indicado beta-bloqueador, sendo que o beta-bloqueador tem que ser nadolol ou propanolol, dose específico, e o CDI é indicação classe 1 para os recuperados de parada cardíaca. O CDI também pode ser considerado, na diretriz da ESC ele vem como classe 2A, se o paciente tiver síncope ou TV em uso de beta-bloqueador, e ele pode ser considerado como classe 2B se o paciente tiver uma mutação patogênica em KCNH2 ou ESN5A, quando o QTC for persistentemente maior que 500. Idealmente, o tratamento deve ser, na síndrome de QT longo, deve ser gene guiado. Isso porque a gente sabe que algumas mutações respondem melhor ao beta-bloqueador e mutações como o QT longo tipo 3 podem não responder tão bem. Então, associado ao beta, a gente deve iniciar bloqueadores de canal de sódio, como flecainida, ranolazina ou mexiletina, apesar da indisponibilidade no Brasil. Essa recomendação, a gente deve fazer um esforço para tentar atender essa recomendação quando a gente tiver o paciente genotipado. E o estudo eletrofisiológico não deve ser utilizado para estratificação de risco nesses pacientes. Em relação ao QT curto, nós não temos nenhuma medicação que tenha demonstrado redução de eventos arrítmicos. Então, aqui é fundamental evitar também distúrbios hidroeletrolíticos, evitar os mesmos triggers adrenérgicos específicos e o CDI indicado nos recuperados de parada ou taquicardia ventricular sustentada. Podemos usar também quinidina ou sotalol no QT curto, podendo ser considerado se o paciente tiver indicação do CDI e houve uma recusa ou indisponibilidade, ou se for um paciente assintomático com mortes súbitas familiares. E, novamente, aqui também nesse cenário, a gente não tem indicação de estudo eletrofisiológico para estratificação de risco. Não é infrequente a gente se deparar com esse cenário de tempestade elétrica.
principalmente em cenários de UTI, por exemplo, onde pode haver uma associação de prescrição de medicações que prolongam a repolarização, os distúrbios hidroeletrolíticos também são frequentes, e essa é uma situação que a gente, para tirar o paciente dessa situação complexa, a gente precisa tomar uma série de medidas. Então, o sulfato de magnésio é importante, evitar ou suspender as drogas que prolongam a repolarização, inclusive a amiodarona, mesmo estando num cenário de parada cardíaca, evitar e corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, se a hemodinâmica permitir, após recuperado, iniciar um beta-bloqueador. A lidocaína ou isoproterenol podem ser usados nesse cenário. O marca-passo com uma frequência de estimulação elevada para encurtar o QT, já que a arritmia é frequência dependente, né, nesse cenário. Sedação e intubação para reduzir gatilho adrenérgico e até a simpatectomia também, para tentar resgatar o paciente desse quadro grave, que não é tão infrequente assim. Passando pelas formas de QT sindrômico, a síndrome de Jervell e Lange-Nielsen está relacionada à mutação recessiva em KCNQ1, na maioria dos casos. Ela ocorre mais em crianças e ela está associada à surdez congênita neurosensorial. Sintomas são síncope e PCR, sendo uma causa de morte súbita infantil. A síndrome de Andersen-Tawil, também chamada QT longo tipo 7, ela ocorre por mutação no KCNJ2 e ela dá uma tríade clássica que são arritmias ventriculares, semelhantes a uma TVPC, então arritmias ventriculares polimórficas, por vezes bidirecionais, só que um pouco mais lentas que a TVPC. De fato, na verdade, o QU está aumentado, o intervalo QU, não necessariamente o intervalo QT, e alterações dismórficas, como podemos observar, face triangular, uma fronte proeminente com micrognatia, mãos e pés pequenos, clinodactilia e sindactilia. Na semana passada foi publicado um artigo de revisão sobre a história natural de Andersen-Tawil, que mostrou que o prognóstico dessa doença ele é mais grave do que se pensava inicialmente e que a amiodarona ela é contraindicada nesse cenário para aumentar eventos arrítmicos. A síndrome de Timothy também é um QT sindrômico, QT longo tipo 8, ocorre por mutação em canais de cálcio do CACNA1C. Ela está relacionada a QTs muito prolongados, não é infrequente observar macroalternância de onda T, como nesse exemplo. A gente pode ter também alterações do tipo cardiopatia congênita, então aqui fica uma exceção em relação ao fato de canalopatia sem coração estruturalmente normal. No Timothy a gente pode ter CIA, CIV, até tetralogia de Fallot associado. Esses pacientes têm uma alteração cognitiva semelhante a um autismo e eles têm uma predisposição a uma hipocalcemia severa, principalmente em pós-operatório. Aqui a nossa experiência no INCOR, então, são atualmente 134 pacientes com síndrome de QT longo, 154 probandos e 24 recuperados de parada. A grande maioria em uso de propranolol, por indisponibilidade de nadolol. Um ou outro paciente com resposta insuficiente ao propranolol que tem condições de importar, faz uso de nadolol. E a gente tem uma experiência interessante de associação de propranolol com propafenona em síndrome de QT longo tipo 7, ao invés da flecainida pela indisponibilidade do fármaco. E os pacientes de QT3 geneticamente confirmados estão em uso de propranolol e mexiletina. 27 pacientes estão em uso de CDI e no follow-up observamos 5 casos de síncope, 2 tempestades elétricas e uma morte súbita cardíaca e 7 pacientes com terapia apropriada. Então a gente vê que é uma casuística bem grave, né? A nossa do INCOR, no hospital quaternário. Passando então para a síndrome de Brugada. A síndrome de Brugada tem uma prevalência de 1 para 10 mil e essa prevalência é maior em países do leste asiático, como Filipinas, Tailândia e Japão. O diagnóstico é feito pelo eletrocardiograma, mostrando um padrão de supradesnivelamento do ST acima de 2 milímetros, com padrão descendente e uma onda T negativa, conforme mostrado aqui no exemplo, em que a gente tem um padrão semelhante a uma barbatana de tubarão. Atualmente, apenas o tipo 1 é considerado diagnóstico de síndrome de Brugada.
E o tipo 2 e 3, dependendo da história clínica, você vai buscar desmascarar um padrão tipo 1. A necessidade da morfologia do tipo 1 aparecer em pelo menos uma derivação precordial direita, seja essa derivação em colocação eletrodo em derivação padrão ou em derivação superiores, e ela pode ser espontânea ou induzida por fármaco. É importante a gente lembrar de estar atento a diagnósticos diferenciais de outras condições que podem gerar esse padrão eletrocardiográfico, como isquemia, infarto agudo do miocárdio, alguns distúrbios hidroeletrolíticos, e alguns fármacos que bloqueiam canais de sódio, por exemplo, que seriam fenocópias da doença, preciso excluir. Em relação às derivações superiores, a gente deve colocar, elas requerem posicionamento em segundo, terceiro e quarto espaços intercostais. Aqui um exemplo de paciente do nosso ambulatório, onde foi possível flagrar um padrão de Brugada tipo 1, após colocação em derivações superiores, lembrando que eu só preciso do padrão em uma derivação para já ter o diagnóstico. O teste farmacológico também pode ser usado para desmascarar o padrão de síndrome de Brugada tipo 1, principalmente se eu tiver uma alta suspeição clínica. Ele é realizado com bloqueador de sódio, como por exemplo a asmalina, com uma dose e uma velocidade de infusão específicas. Ele deve ser feito em ambiente hospitalar e somente ser feito na disponibilidade de um reversor, como o Zuprel, e de um desfibrilador. Em relação aos aspectos clínicos da síndrome de Brugada, ela é mais prevalente em homem, na segunda e na quarta década. Os principais sintomas são síncope, parada cardíaca recuperada, respiração agônica noturna ou morte súbita. E as situações clínicas que geram são situações como febre, por conta do bloqueio de canais de sódio relacionado ao aumento de temperatura, e situações vagais, como o período noturno e o período pós-prandial. Atualmente, até o momento, não há nenhuma medicação eficaz capaz de prevenir morte súbita na síndrome de Brugada, e o desfibrilador é o único meio que realmente protege de morte súbita. Por isso, é fundamental evitar drogas que possam induzir o padrão de Brugada, evitar consumo excessivo de álcool, evitar as refeições exageradas e tratar febre prontamente. A indicação classe 1 do CDI é se o paciente for recuperado de parada ou tiver uma TV sustentada. A indicação classe 2 de CDI é se o paciente tiver Brugada tipo 1 espontâneo associada a uma síncope arrítmica, e pode ser considerado classe 2B também, pela diretriz da ESC, o CDI por inducibilidade no estudo eletrofisiológico. A quinidina e o Zuprel, eles têm alguns estudos mostrando benefício, mas são estudos pequenos, unicêntricos, e eles podem ser usados em tempestade elétrica, caso o paciente tenha indicação de CDI e recusou o implante, para choques de CDI, ou até usar o uso da quinidina para tratar arritmias atriais no Brugada, como fibrilação atrial. A ablação epicárdica, ela foi descrita por volta do ano 2000, a técnica foi descrita pelo nosso chefe, professor Maurício Canavaca, desenvolvida aqui no INCOR e foi difundida pelos eletrofisiologistas pelo mundo para tratar diversos tipos de arritmia. Em 2017, então, a ablação epicárdica passou a ser usada para tratar os substratos anatômicos da síndrome de Brugada, e ela é uma estratégia promissora de tratamento que não só melhora o padrão eletrocardiográfico, mas também reduz taquicardia ventricular, choques de CDI e tempestade elétrica, e alguns autores, eles cogitam se ela pode ter um efeito curativo. No entanto, ainda não há tempo suficiente para o follow-up para a gente chegar a essa conclusão. A nossa experiência na síndrome de Brugada, temos atualmente 105 pacientes, sendo 84 probandos e 7 recuperados de parada cardíaca, 23 com síncope na apresentação, 39 em uso de CDI e 6 com terapias apropriadas do CDI. A TVPC é uma canalopatia adrenérgico dependente que ocorre por uma mutação de canais de cálcio, ranodina é o principal gene afetado, e calsequestrina, que resultam no aumento da liberação do cálcio diastólico no citosol.
gerando arritmias ventriculares polimórficas por pós-potencial tardio, que são desencadeadas por liberação adrenérgica, seja por esforço físico ou seja por estresse emocional. O diagnóstico, então, é uma arritmia ventricular polimórfica reprodutível num coração estruturalmente normal. Por isso, é importantíssimo excluir as causas secundárias de arritmia ventricular polimórfica, como isquemia miocárdica aguda, intoxicação digitálica, miocardiopatias, distúrbios hidroeletrolíticos, etc. Atualmente, também é considerado o diagnóstico de TVPC a presença de uma mutação patogênica em reanodina ou calciquestrina. A prevalência é 1 para 10 mil, ela ocorre já com sintomas na infância, é uma doença bem maligna, até os 20 anos a maioria dos pacientes já experimentaram sintomas. As síncopes são síncopes com aspecto muitas vezes convulsivos, parada cardíaca recuperada e morte súbita em jovens. E as situações clínicas são as situações de liberação adrenérgica, seja esforço físico ou estresse emocional. Aqui a descrição de Linhart da TVPC, em que a gente vê no início do teste ergométrico um eletro aparentemente normal e as arritmias elas aumentam de complexidade com o aumento do esforço físico, chegando a um padrão de TV bidirecional, que é uma característica bem típica da doença, e a gente observa ali no final que ao cessar o esforço as arritmias também cessam e o eletro normaliza. Então essa é a característica fundamental do diagnóstico da patologia. O tratamento, ele contempla evitar o exercício físico intenso, evitar estresse emocional, beta-bloqueador em todos os pacientes e beta-bloqueador preferencialmente nadolol ou propanolol. Ele deve ser indicado no diagnóstico, independente de sintomas ou arritmias. Então, até o paciente que é um familiar com genética positiva, por ser carreador da mutação patogênica, também deve ser tratado com beta-bloqueador, porque a morte súbita pode ser o evento inicial. O CDI, ele é indicado em pacientes que tenham síncope recorrente ou TV polimórfica, apesar de terapia otimizada, mas nessa patologia especificamente, o CDI ele tem uma indicação um pouco complexa, porque um choque do CDI pode gerar uma liberação adrenérgica e, de fato, a liberação adrenérgica é um gatilho para novo choque, nova arritmia, novo choque de CDI, novo gatilho adrenérgico e essa cascata pode gerar uma tempestade elétrica nesses pacientes. A flecaimida, ela é indicada em associação ao beta-bloqueador se o paciente tiver síncope recorrente ou TV. E o estudo eletrofisiológico também ele não deve ser indicado para a estratificação de risco desses pacientes. A TVPC, dentre as canalopatias, ela permitiu desenvolver um modelo experimental de doença reprodutiva em laboratório, que permitiu, então, a gente aplicar a terapia gênica. Atualmente, o que se tem de estudo são a inserção de uma mutação viral com efeito contrário ao efeito da canalopatia, através de um adenovírus, e esse adenovírus é capaz de normalizar a alteração eletrocardiográfica em ratos, estudos animais com ratos, e também já tem estudos com cardiomiócito humano de cultura celular através de células-tronco pluripotentes. Então, aí é uma terapia que traz uma esperança aí do tratamento genético dessas canalopatias. Na experiência do INCOR, a gente tem 29 pacientes, sendo 8 recuperados de PCR, então, pacientes bem graves, 9 em uso de CDI, e a gente vê uma taxa muito alta de terapias apropriadas, 8 terapias apropriadas em 9 com uso de CDIs e 3 com terapias inapropriadas. Infelizmente, a gente tem muito evento arrítmico aqui nessa doença também, 2 mortes súbitas, uma tempestade elétrica e uma criança com encefalopatia anóxica recuperada de parada cardíaca. O estudo eletrofisiológico pode ser usado nesses pacientes, tanto para ablação de taquicardia atrial, como uma tentativa de ablação da extrasístole predominante. Bom, vamos passar agora, então, para a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. A gente tem alguns relatos históricos da CAVD, em descrição de achados de necrópsia.
O italiano Giovanni Lancisi, ele descreveu pela primeira vez um padrão mendeliano, de herança mendeliana da doença, e William Osler, ao observar um afilamento da parede do ventrículo direito, ele descreveu essa doença como coração em pergaminho, em 1950. Mas o primeiro relato da doença oficial veio em 1982, com Marcos e Fontaine, que descreveram uma série de 24 pacientes jovens com arritmia ventricular e morte súbita, com a descrição clínica da doença. A cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito é uma miocardiopatia geneticamente determinada que causa taquicardia ventricular e morte súbita cardíaca em jovens, principalmente em homens, principalmente relacionado aos esportes, em especial o jogo de futebol. A prevalência é 1 para 5 mil, podendo chegar a 1 para 1000 em alguns países como a Itália. Ela ocorre por uma mutação em proteína do complexo desmossomal, que é um complexo responsável pela adesão célula-célula, e essa mutação gera uma perda de função da proteína e um desarranjo do cardiomiócito, que tem como consequências para o ventrículo dilatação, disfunção e várias alterações segmentares, como acinesia, microaneurismas, podendo ter, num achado histopatológico, substituição fibrogordurosa. Além do papel na estrutura de adesão celular, o desmossoma ele também é muito importante para a geração de correntes iônicas e para a transcrição gênica, também atua na transcrição gênica. Recentemente, foi descrito um mecanismo molecular no qual diversas alterações desmossômicas que podem ocorrer, elas têm como consequência a liberação da placoglobina. A placoglobina, então, ela fica livre para viajar até o núcleo e no núcleo ela vai alterar numa transcrição gênica do mecanismo da beta-catenina. E é nisso ela troca a transcrição de miogênese, de cardiomiogênese, para adipofibrogênese. E isso gera a substituição fibrogordurosa, que é uma marca histopatológica da doença. Aqui a gente vê a comparação do mesmo corte histológico de um cardiomiócito normal com um cardiomiócito com substituição fibrogordurosa. Então, a gente vê em rosa o normal e azul a fibrose e branco a gordura. Mas a gente tem que lembrar também que a substituição fibrogordurosa, ela é uma marca histopatológica da doença, mas ela não está presente nos exames de imagem, na maioria dos casos, só em 20%. Então, ela não é uma condição para o diagnóstico clínico dessa patologia. Então, se não tem substituição fibrogordurosa, isso não descarta ser uma CAVD. A apresentação clínica, ela ocorre geralmente entre 20 e 40 anos, então em segunda e quarta década, só que um aspecto é que a fase clínica ela pode ser precedida por uma fase pré-clínica, em que a gente tem manifestações fenotípicas mínimas. No entanto, nessa fase pré-clínica ainda há um risco arrítmico relacionado à morte súbita que não é isento. Então, a gente pode ter a primeira manifestação clínica, morte súbita cardíaca num jovem. Palpitação e síncope são os principais sintomas. A arritmia ocorre por taquicardias atriais e ventriculares. E a insuficiência cardíaca direita geralmente se inicia pelo coração direito e progride para o ventrículo esquerdo. Como são pacientes muito jovens, a gente pode chegar a estágios finais de insuficiência cardíaca com idade ainda muito jovem, por isso requerendo a necessidade de um transplante cardíaco. É importantíssimo na CAVD a gente estar atento aos diagnósticos diferenciais, que são qualquer situação em que a gente possa ter doença no coração direito, então, um tromboembolismo pulmonar, arritmias idiopáticas do coração da via de saída de ventrículo direito, a hipertensão pulmonar com repercussão em câmaras direitas, infarto de coronária direita, a sarcoidose e as cardiopatias congênitas também. A doença tem uma apresentação clínica bem heterogênea e isso torna o diagnóstico clínico muito desafiador. Até hoje não tem um único exame que seja um padrão ouro para o diagnóstico que a gente possa afirmá-la ou descartá-la como hipótese diagnóstica.
Então, para definir esses critérios diagnósticos, uma força-tarefa se reuniu em 1994, definindo, então, critérios maiores e menores com um score qualitativo, e em 2010 esses critérios foram revisados para aumentar a sensibilidade diagnóstica e foi acrescentado um diagnóstico molecular. Esses critérios são bem complexos, mas eles podem ser facilmente consultados por um aplicativo de celular, como, por exemplo, um que a gente usa muito, que é o IP Mobile, e eles contemplam alterações eletrocardiográficas, exames de imagem e exames histopatológicos que nós vamos descrever a seguir. Então, em relação às alterações estruturais, a gente pode observar acinesia, discinesia ou aneurisma do ventrículo direito associados à dilatação ou disfunção do ventrículo direito. Dependendo do grau de dilatação ou disfunção, o critério vai ser maior ou menor. Aqui a gente observa no ecocardiograma uma dilatação da via de saída do ventrículo direito e na ressonância a presença de microaneurismas na via de saída e na parede inferior do VD. A biópsia é usada para caracterização tecidual com a perda de cardiomiócitos, no entanto, a gente consegue chegar ao diagnóstico clínico, na maioria das vezes, sem precisar fazer um diagnóstico invasivo de biópsia, sendo reservado mais para diagnóstico diferencial para condições como sarcoidose. As alterações de repolarização, como inversão de onda T, são critérios diagnósticos quando a gente tiver inversão de onda T de V1 a V3, podendo ir além de V3 na ausência de PRD em indivíduos com mais de 14 anos. Alterações de despolarização como onda epsilon, que é um sinal de baixa amplitude, reprodutível entre o final do QRS e o início da onda T, também é um critério maior da doença. A duração do tempo de ativação terminal maior que 55 milissegundos ou a presença de potenciais tardios no ECGAR também são critérios menores, que são alterações de despolarização, e a presença de TV ou TVNS com morfologia de BRE, ou seja, de origem do ventrículo direito, também são critérios diagnósticos, sendo que é critério maior se a TV tiver eixo superior e critério menor se a TV tiver eixo inferior. E mais de 500 extrasístoles no Holter em 24 horas também é um critério menor. A história familiar, tem um familiar de primeiro grau com displasia confirmada por task force ou por autópsia, também é critério. E aqui, então, foi incorporado o critério molecular, que é a presença de uma mutação patogênica para CAVD. Os principais genes associados a CAVD são genes desmossomais, então desmocolina, desmogleína, desmoplaquina, e o PKP2 é o principal, que é a placofilina 2. E atualmente, recentemente, o conceito de CAVD ele vem sendo alterado para o de uma miocardiopatia biventricular, com o entendimento que em alguns casos mais raros a displasia pode se iniciar pelo lado esquerdo do coração, a gente pode ter uma cardiopatia isoladamente do lado esquerdo, ou na maioria das vezes biventricular. O trígono clássico da displasia, então, passou a incorporar a parede inferolateral do ventrículo esquerdo, e numa revisão de autópsia recente, eles encontraram 202 casos de displasia e observaram que, pela autópsia, 70% das formas de displasia são biventriculares. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui um caso de um paciente do nosso ambulatório que tem uma cardiopatia arritmogênica de polo predominante direito. É um paciente de 28 anos com uma sincopitubação visual, que teve uma taquicardia ventricular com morfologia de BRE, e tem morte súbita familiar. A gente vê no eletrocardiograma que ele tem um padrão de inversão de T em precordiais direitas, V1 a V3, que é a alteração clássica da displasia típica, que é a que se inicia pelo lado direito do coração, e ele tem alterações do VD visíveis pelo ecocardiograma com uma FAQ reduzida, uma função de VD reduzida. Esse paciente tem uma mutação no gene PKP2, que é o mais comum, e é uma deleção que é uma mutação bem importante também. Então, é um exemplo clássico de CAVD típica que se inicia pelo coração direito e poupa ventrículo esquerdo.
E aqui eu trouxe também um exemplo de uma forma predominantemente esquerda, um paciente então de 19 anos, com palpitação, turbação e síncope jogando futebol, que apresentou uma taquicardia ventricular e também tem um irmão com morte súbita aos 32 anos durante a atividade física jogando futebol. No entanto, o eletrocardiograma dele, de V1 a V3, a gente não tem alteração clássica, que é a inversão de onda T, e a gente encontra essa inversão de onda T na parede lateral, em V4 a V6. Quando a gente olha para a parede inferior, eu vejo uma baixa amplitude e uma alteração de despolarização na parede inferior semelhante a uma onda epsilon, mas não ocorre nos precordiais direitos. Isso se correlaciona com o achado na ressonância de realce tardio e inferolateral em câmeras esquerdas, e do ponto de vista genético a gente encontrou uma inserção em frame shift em um gene desmosomal, mostrando que a doença genética pode ter esse fenótipo de apresentação clínica também como cardiopatia esquerda. Em relação ao tratamento, é fundamental evitar exercício físico intenso e competitivo. Os beta-bloqueadores, eles devem ser usados para pacientes que tenham arritmias ventriculares, como extrasístole e TVNS. O CDI, ele fica recomendado para os recuperados de parada ou TV mal tolerada como classe 1, e como classe 2A, ele é indicado para TV sustentada bem tolerada. Amiodarone e sotalol, a gente tem uso de antiarrítmicos da classe 3 para melhorar os sintomas de arritmia ventriculares, e a ablação ela é indicada para melhorar os sintomas das arritmias e reduzir choques de CDI. A indicação também de CDI profilaxia primária, baseada em um score de fatores de risco, que foi definido através de um consenso de especialistas em 2015, e a ablação ela tem um papel fundamental em reduzir choques de CDI e tempestade ventricular nesses pacientes, pela modificação de substrato. Na nossa experiência, então, a gente tem 101 pacientes, 77 probando, sendo 8 recuperados de parada e 52 com TV na apresentação, então a metade com TV sustentada, 51 em uso de CDI, e no follow-up a gente teve 33 taquicardias ventriculares sustentadas, 22 terapias apropriadas e também bastante inapropriada, 13 inapropriadas. Não temos nenhuma morte súbita, temos 5 mortes por insuficiência cardíaca e 4 pacientes que precisaram de transplante. Bom, acho que é isso. Obrigada pela atenção. Vocês estão aí? Excelente, Nato. Parabéns. Excelente. A aula foi completamente linear com a sua, seu perfil virginiano, tudo certinho, tudo quadradinho no vidrinho, perfeito do começo ao fim. Obrigada. Em cada aspecto da doença. Lembrando que a Luciana vai falar mais de estratificação de risco e da parte genética e molecular, porque se alguém sentir essa falta, a gente vai ter esse tipo de questionamento para quarta-feira. Hoje o foco foi diagnosticar e você teve o cuidado de mostrar a experiência do grupo. Acho que isso é importante, lembrar que o nosso ambulatório de genética começou, eu lembro que lá para 2005, 2004, o Cristiano estava até, acho que no Fellow, ajudou lá na FA, nos primeiros casos com o Alexandre, aí estava o Peterson, o pessoal lá, os outros Fellows, e nessa brincadeira a gente já está com quase 15 anos praticamente no ambulatório, e era assim, um paciente por dia, 2. E qual foi a importância desse ambulatório? Tentar rastrear os familiares, tentar começar a pegar casos, e hoje o que eu estou vendo aí é uma produção muito robusta, Luciana, Natália e outros que estão entrando por aí, o Dr. Maurício sempre dando apoio, o Dr. Sousa no começo também, e o que a gente está vendo aí é esse resultado, com muitos exemplos agora do grupo, casos desafiadores, que tem integração com a equipe do Marcapasso, com a equipe de eletrofisiologia, o Cristiano, coitado, enquanto tem que pegar aquela da pesada, junto com o Maurício lá, epicárdicas, e quero parabenizá-la. De qualquer forma, eu vou jogar aqui algumas perguntas só para poder movimentar, tá bom, Natália? Acho que é importante. Tá bom. Que está aí. Quanto ao base, o critério lá do QT longo,
Já que a gente está em época de Covid, me chamou a atenção o seu questionamento mesmo, sobre 50% dos cardiologistas no artigo final não fazendo diagnóstico de QT longo. O que você quer dizer sobre isso agora? Imagina quem não é cardiologista no meio de uma pandemia como nós estamos agora. Isso é complexo mesmo. A gente fez 5 anos atrás um estudo preliminar, né, que a gente aplicava para os nossos fellows, eletros misturados de paciente com QT longo e QT normal, e eles conseguiram, depois de uma aula, 70% de encontrar o diagnóstico de QT longo, mas em relação ao valor do QT, a variabilidade é muito grande. Até entre os mais experientes, a gente vê que tem uma variabilidade muito grande, né? Na medida do QT, não é uma coisa assim tão simples, né? Bem. Considerando aí a pandemia, a gente vê que é um aspecto bem preocupante. Por isso que tem que ter treinamento, por isso que tem documento. Acabamos de fazer um documento para os arquivos, vamos ver se sai, né? Vai ter uma documentação aí mais robusta para a gente tentar orientar. A segunda coisa é o nadolol, né? Que é um problema para a gente, né? A gente não tem nadolol, né, Natália? Lembrar isso daí que só consegue via formulação ou via importação. Não sei se tem algum português aí, alguém de Portugal, Maria Salomé, alguém que queira falar, mas a gente não tem realmente ainda o sotalol, o nadolol. Você foi humilde, mas é bom lembrar que essa publicação do Jack, que foi colocada aí, de 2020, sobre Anderson Tawil, tem a ver com você, porque você foi para Pavia, para a Itália, né? E aí a Luciana deu seguimento e vocês reviram. Acabou de ser publicada com vocês duas lá, estando na frente aí. Isso é importante para o grupo, para a internacionalização. Graças a você que mandou a gente para lá, né, professor? Obrigada a você. Era parte de vocês e agora tem a publicação do Jack aí. Acabou de sair, está bem fresquinha. E deixar... Bem bonito. E eu deixei, por último, vou deixar só para os outros também, CAVD, obviamente você demorou mais no CAVD por uma razão lógica, que é sua tese, por isso que tem os dados muito robustos. Bom lembrar que no começo a gente ficava procurando gordura do ventrículo direito. Havia essa história de ter gordura. E aí não acha mais gordura, e aí você foi muito claro agora mostrando a atualização desse conceito. Então, a minha única pergunta é, CDI, na fase profilática em quem tem a doença, independente de TTV ou não. Porque a escola americana, vi que você poupou, você foi mais direto para a escola europeia. Você tem um viés aí da escola europeia. A Luciana está rindo lá. E você é a favor de... Porque você provou aí, pelo nosso casuística, que ninguém morreu subitamente. A maioria foi por IC. O que você acha sobre colocar o CDI profilático? Eu segui a diretriz europeia para manter um padrão, porque canalopatia eu já tinha seguido, mas na minha cabeça tinha isso também, que a escola americana, ela é bem mais liberal na indicação do CDI, né? E eu acho que isso daí a gente pode até explorar mais na parte 2 da aula, porque vai vir muito com a questão do consenso de diagnóstico, de estratificação de risco, que foi o consenso de 2015, que eles passam a ver, através de estudos retrospectivos, vários fatores maiores ou menores de risco de morte súbita, e a somatória desses critérios pode gerar uma indicação de CDI primária. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente tem que contemplar, sim, já que a morte súbita pode ser uma apresentação inicial. Acho que na nossa experiência a gente não teve morte súbita cardíaca, porque a gente tem um feeling bom aí de ver quando o paciente está progredindo com mais arritmia, e a gente consegue fazer indicação primária em CAVD. A gente tem uma indicação primária. A Tan quer falar, que eu vi que ela quer falar. Tan, pode falar, por favor. Eu quero perguntar umas coisinhas, ó. Então, assim, ó. Uma coisa, o QT2, tá? A gente acha que o QT2 no puerpério piora, talvez questão hormonal, mas tem uma coisa também, uma coisa que me ocorreu, acho que até uma dessas perguntas no congresso, QT2, na hora que alimenta o puerpério, a puérpera, ela é acordada subitamente por sons. Então, isso não está pior, na realidade, não tanto hormonal. Você acha que o fator de pior no puerpério, eu acho que é fato de... Porque tem uma paciente, a minha, que ela teve, a Brenda, a mãe dela teve um quadro de síncope, justamente uma época que a criança chorava mais à noite, acordava, numa dessas ela acorda de repente, no susto, como a gente sabe, e teve um quadro. Então, realmente, o puerpério, eu não sei se tem a ver esse negócio de som, que é tipo 2, relacionado a isso.
que você acha? Eu não sei se é tão hormonal só, porque senão durante a gestação... Tem a fase de menstruação, uma coisa a mais. Você está amamentando, aí a criança vai casuística, na hora de estar amamentando, depois da amamentação. Quando que esse puerpério mais risco? Se é mais prolongado, característico puerpério que ainda estou na dúvida. Tem alguma coisa a mais sensível? Pensei muito sobre isso, mas achei que era melhor não entrar nisso na aula, mas isso de fato é uma coisa muito importante. Eu acho que o puerpério ele soma várias situações, né? Então, o fato da pessoa geralmente não estar dormindo muito, tem a questão do barulho, né? Um recém-nascido faz bastante barulho, um esforço físico absurdo. Eu acho que isso tem uma somatória de estresse emocional mesmo, de recuperação, de estar lidando ali com um recém-nascido, da sobrecarga relacionada à responsabilidade de tudo isso, junto com uma situação que fisicamente é um período que requer muito da gente. Então, eu acho que é uma somatória de fatores. Eu acredito mais nessa somatória de fatores do que na questão hormonal em si. Ok, porque só quer saber hormônio, mas acho que depois a gente vê uma coisa mais detalhada, não sei se realmente o hormônio tem tanta importância só nisso, né? Nesse fator. Eu acho que é uma somatória de fatores complexos. Não, também acho. É um copo cheio, né? Não, mas aí não é só hormônio, porque ficou muito no hormônio, puerpério. Não, até porque a progesterona protege um pouco, então durante a gravidez, você tem alguma proteção também. Tanto que o evento, ele não sofre tanta oscilação hormonal da gravidez. É justamente essa fase do puerpério que eu acho que entra... Não tem mais. Que eu acho que entra muito a questão da rotina da puérpera mesmo, né? Então, mais rotina que hormonal. Vocês, mulheres, estão sendo testadas na quarentena com suas crianças e filhos o tempo todo, é estímulo auditivo, não só mulheres, os homens também, os pais. Isso aí é o maior teste para o QT2. Enclausuramento do puerpério, da quarentena. Mas uma coisa, se é AVD, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que a gente não tem morte súbita, também não é porque a gente proibiu fazer atividade física, de uma certa forma, porque assim, a gente sabe que as mortes súbitas vêm muito da atividade física, muitas coisas do diagnóstico, primeiro diagnóstico, a pessoa não sabe, faz esporte e acaba tendo arritmia ventricular. O fato de a gente depois começar a seguir o paciente e proibir os triggers, isso é interessante para a sua tese, você vai levantar sobre as coisas quando teve o evento. Se a gente começar a ver que os eventos realmente têm muito a ver com exercício mais adrenérgico, pode ser uma coisa que a gente, por exemplo, depois que parar a atividade física no atleta, principalmente, aí você falou de futebol que dá mais. Eu não sei se é isso, não é devido ao fato também do geográfico. Se a gente pensar, tem mais na região da Europa, na região da Itália, que o que os italianos gostam que é a gente? Futebol. O americano não é tanto, o americano gosta de basquete. Então, eu não sei se tem a ver o futebol pegando o italiano, pegando o pessoal que usa no esforço, atleta, né? Que tem mais, a gente sabe que a maratonista faz atividade atlética. Então, acho que talvez a regional e o americano gosta de basquete. Então, o basquete pode ser, você não tá vendo, é um pouco diferente, é corrida, mas não é aquela corrida mais longa, não sei. Isso aí são coisas que tem que pensar. O basquete e aí é mais pode ser que a nossa é devido à sensação de atividade física. O futebol tem posições como lateral, por exemplo. De maratonista, você pode pegar um outro perfil de jogador. Então, dentro do futebol tem várias posições, dentro das posições você tem perfis. A segunda coisa é que eu lembro dos casos de displasia, você está correta nessa colocação, porque parte desses pacientes, na verdade, eles morreram, mas acordaram. Eu lembro de um atleta de Santos, que ele era maratonista, e toda vez que ele terminava a maratona, ele desmaiava, ele achava gostoso, que ele achava boa aquela sensação de desmaio. Vocês sabem quem é, né? Vou dizer o nome dele aqui, mas vocês sabem quem é. Até um belo dia que ele achou gostoso de desmaiar, só que ele não acordou muito. Quando ele foi ver, foi pronto-socorro. Estava em taquicardia ventricular, monomórfica, com bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, ele teve um choque, uma síncope cardíaca, arrítmica, e não morreu por sorte. E hoje ele agradece de ter parado o esporte. Talvez se continuasse, tivesse a morte súbita. Ele tem desfibrilador,
e eu acho que ele nem chegou a tomar choque. Esse paciente, por exemplo, ele ficou com medidas gerais e nunca mais tomou choque. Ele vem lá, faz o controle, é medicado, né? E, curiosamente, só o fato dele parar a atividade física, com o desfibrilador, claro, depois desse evento, ele deixou de ter, enfim, qualquer evento mais fatal, mas a gente está sempre acompanhando. Sim, não, então, por isso que de repente a gente não tem, porque é realmente uma das coisas principais, a gente está evitando o trigger, né? E última pergunta, deixa eu só perguntar, talvez a Lu saiba, porque eu fiquei curiosa vendo o nosso resultado TVPC, a gente sabe que talvez, eu não sei se você conseguiu fazer genótipo da Janaína, uma paciente que fez autotransplante do coração. Então, assim, ritmo R2. essa deu positivo? Deu. Então, deu, né? Então na realidade, Nath, a gente tem no TVPC uma paciente que fez autotransplante cardíaco e aparentemente deu certo, né? Desconectou todas as estruturas e aí reimplantou o coração, isso quando tinha 18 anos, 12 anos, 12, 13 anos, era pequenininha. Como que a gente acho que ela tinha 11 anos. Então, uma que a gente, há muito tempo atrás, não sabia muito direito, até achava que ia ter longo, uma época estava aquela coisa maluca, eu lembro do prontuário, achava que ia ter longo, e ela tem um eletro bem típico, ela tem taxas arteriais, ela tem essas fez ao transplante, que é o que resolveu e ficou bem até agora, né? Não teve mais nada e não morreu. Ela tinha 5, ela tinha achado coisas feias, ela tinha 5. Ela foi reanimada pelo pai, né? Boa, então, essa aí então, é mais autotransplante, que isso que é a dúvida. Será que não deu? Porque como não tinha autotransplante, o dela foi um autotransplante. Para quem não sabe, os residentes chegaram, tirou, na verdade, desinseriu e inseriu o coração numa cirurgia. Fez uma desconexão total de todas as inervações, né? Então, não sei. São coisas a gente talvez pensar mais na parte autonômica, simpática, parasimpática, mexer eu acho que é nessa área um pouco mais desses pacientes que a gente tem dificuldade de controlar mesmo. É isso. Mas foi muito boa, acho que deu uma boa revisão. Eu até tenho um caso, se quiserem, não sei se vocês querem, de QT longo bem documentadinho, aqui do Círio, a Luciana sabe, que a gente pode colocar como caso ilustrativo, com rastreamento familiar e tudo, e com genética já feito também, né? Qualquer coisa a gente pode colocar esse caso, a gente colocar como caso ilustrativo, viu, Cris? Para a gente fazer aqueles casos clínicos, tentar montar em vez de fazer um padrãozinho para a gente ver os próximos, tá? É isso. Lembrar Obrigada, que aí vocês podem perguntar no chat, quem tiver mais inibido, mas eu estou vendo aqui, estou tentando ver, ninguém perguntou, só todo mundo dando os parabéns aqui o tempo todo aqui. Alguém mais quer falar? Rodrigo. Tem alguém aí? Rodrigo quer falar. Fala, Rodrigo. Nath, primeiro parabéns pela aula, é excelente, né? Já tinha esquecido bem mais da metade dela e deu para relembrar bastante coisa. Mas o que eu ia perguntar é se existe algum papel do beta-bloqueador, seja o nalodolol, o propanolol, nos casos de arritmia ventricular, a torsades, um QT longo adquirido, ou tempestade elétrica, alguma coisa. Tem alguma coisa sobre isso? Entendeu? Está um pouco baixo, sai um pouco baixo, né? A pergunta é se tem alguma coisa levantada sobre nadolol, propanolol em QT longo adquirido? É isso. É? Isso mesmo. É no contexto, assim, Isso geralmente mesmo. de emergência, né? Ou internado, alguma coisa assim. Não ouvi. Alguém ouviu o que ele falou? Sim, contato no contexto do paciente internado que chega com QT longo adquirido. Na emergência. E beta-bloqueador, nadolol, propanolol, se existe algum trabalho, só da tempestade elétrica clássica, mas não do QT. Sim. Bloqueador como meio que tratamento na fase desde o início. Quando a gente não tem um eletro prévio, por exemplo, Isso. né? E o paciente chega com uso de fármacos e o QT alterado, né? Eu acho que o beta-bloqueador, como ele faz uma inibição simpática, ele vai ser fundamental, independente se o QT é congênito ou não, para ajudar esse paciente a diminuir o trigger adrenérgico, por conta do mecanismo da doença em si. Mas, muitas vezes, só no segmento clínico que a gente consegue diferenciar se foi um fármaco induzido, né? Alguém que já tinha um QT2 e com a exposição do fármaco apareceu o fenótipo, ou se de fato era uma pessoa que tinha um eletro completamente normal, mutação negativa e foi tudo pelo fármaco.
Eu acho que sempre quando aparece esses casos, eu acho que é super difícil definir isso. É uma situação complexa que geralmente a gente leva para reunião clínica e ainda tem um pouco de divergência às vezes no grupo. O que vocês acham? Eu concordo. Porque o amadurecimento, se um caso é adquirido ou congênito, ele é bem mais complexo e requer tempo, né? Então, pode ser que acabe tendo que usar. Mas, assim, trabalhos mostrando a eficiência do fármaco durante uma emergência, eu acho que não tem. Mas a gente tem situações, por exemplo, com isoprel, que seria o oposto, quando a gente quer tirar da arritmia, que isso iria muito mal na síndrome do QT longo congênito, mas vai muito bem na síndrome do QT longo adquirido, né? Porque justamente, mesmo que você tenha um bloqueio do canal EG e mimetize muito um QT2, você pode dar cálcio para o QT adquirido, mas você não pode dar cálcio para o QT congênito. No QT congênito, você teria uma piora da arritmia, né? Porque você não quer essa corrente cardíaca positiva, além de tudo meio adrenérgica, e no QT adquirido, por ele não ser um canalopata, você pode se utilizar disso. Mas como a Nath explicou bem, você acaba usando todos os artifícios, porque você não quer que esse paciente seja, nem que seja com pequenas doses de propanolol, você não quer que esse paciente se exponha ao estresse adrenérgico. Posso falar? Eu acho uma coisa. Às vezes eu acho que esses adquiridos, ele talvez tenha alguma coisa no fundo que a gente não saiba ainda, porque tem uma disposição maior que os outros. Então pode ser que daqui a uns 10 anos a gente vai descobrir mais coisas sobre os adquiridos, porque que eles são tão mais propensos a fazer isso. A não ser que eles pacientes muito, muito grave, que tem tudo, por exemplo, a gente pergunta se tinha magnésio baixo, cálcio baixo, emagrecido, caquético, idoso. Não, tem os que têm facilidade. Aí eu acho que tem uma questão um pouco mais difícil. Polimorfismos. E outras coisas. Então, aqueles que é mais fácil de ter, talvez tenha alguma coisa por trás, a gente não sabe ainda, se não é bem adquirido. E outra coisa, esses pacientes adquiridos que a gente vê no dia a dia, muitas vezes, a gente viu a maioria, pelo menos, adquirido verdadeiro, aquele paciente que é ruim. A gente vê, geralmente, na bradicardia que eles têm isso. Então, no fato, acabou alongando. E aí, usar beta-bloqueador nessa hora, eu não sei se você vai piorar, já está bradicárdico, esse longo curto, fazendo esse mecanismo, em vez de melhorar, em vez de prevenir algum evento. Então, o que pelo menos não são muito, a gente vê, mas esses adquiridos, que são meio adquiridos de verdade, ou que tem alguma coisa muito no meio, eles são geralmente muito bradicárdicos. E quanto maior o bradicárdico, que eles fazem torçar. Então, eu não sei se o beta-bloqueador nessa numa fase tão aguda, né? No início, eu estou falando bradicardia, vou dar beta-bloqueador. Eu acho que é por isso que o isoprel melhora eles também, porque o mecanismo da arritmia é bradicardia dependente. Isso. Então, aí marca-passo. Assim como o marca-passo, por exemplo, né? Por exemplo, dobutamina, para aumentar a frequência, que o paciente está meio chocado e hipotenso, deram dobutamina, melhorou. Aumentou a frequência, aumentou, diminuiu, melhorou. E a isoprel, se não tiver outra coisa, então eu acho que frequência baixa para eles, nesses pacientes, não é legal. Então, Você conhece, Rô, algum trabalho? Não conheço nenhum, doutora. Era bem essa a minha dúvida, que a gente viu uns casos recentes na UTI e o pessoal ficou bem na dúvida disso aí. Acabou que aconteceu mais ou menos isso que a doutora Tan falou. Com a dobutamina. Não consegui, né? Saiu. Lembrar que a maioria dos casos... Nesses pacientes ajuda muito na UTI, né? Desculpa. Lembrar que a maioria dos casos nesses pacientes na UTI ajuda bastante. Marca-passo ajuda muito, concordo. Luciana, sua tese, os QT2, lembrar que eles são pacientes que vieram de efeito de droga, entrado como induzido adquirido, na verdade era tipo 2 depois. Né? Uma boa parte são pacientes mais expostos e mais propensos a terem os efeitos de outras drogas. E talvez nessa confusão agora com azitromicina, hidroxicloroquina, talvez esse seja o perfil do HERG, aquele que tem mais doença. Isso fica mais exposto nessas doenças. Por isso que a gente tem tanto medo, né? Oi, doutor Maurício, desculpa. Tudo bom? Desculpe, eu estou o meu sinal está muito ruim aqui, eu perdi algumas partes, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Ok? Tá ok? Não, essa história do QT longo adquirido e congênito, eu acho impressionante que haja dúvida ainda que com o desenvolvimento todo da informação e do conhecimento da genética não tenha se definido claramente. A minha informação é de 40 anos atrás, 30 anos.
Tá igual. Acompanhando a evolução que vocês descreveram, parece que cada vez mais se conheceu melhor os mecanismos genéticos dos congênitos. Mas dos adquiridos eu não vi nada assim em termos de investigação nesse sentido. Da onde tem a história dos polimorfismos, tá? Então, o que acontece? Para você estudar os polimorfismos, você precisa de uma engenharia computacional enorme. Claro, não é que essas pessoas... muita gente no mundo é capaz de ter essa engenharia computacional. Mas você pega um genoma humano e você tem que fazer uma correlação com quais fatores daquele genoma podem interferir nessa propensão. Então, até existem trabalhos com polimorfismos que mostram que eles existem nesses pacientes com síndrome do QT longo. Mas a robustez disso realmente é difícil de atingir e de se utilizar de uma maneira investigativa. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer um painel genético do meu paciente para saber se ele é suscetível a um QT adquirido. É isso que o senhor quer dizer? Assim? Desculpe, Luciana, o que eu estou comentando é o seguinte, com tanto tempo de investigação, reconhecimento de QT, tinha 1, 2, 3, agora tem até 12, sei lá quanto, tem um monte de síndromes que estão sendo reconhecidas. E, por outro lado, na prática clínica, se a gente for ver, não sei qual é a incidência disso, mas os QT longos, as canalopatias congênitas, elas fazem uma parte muito pequena do problema clínico, de cardiologistas que manuseiam esses pacientes. Ao contrário, o QT longo adquirido é uma coisa relativamente frequente. Se a gente for ver qual é a frequência de QT longo adquirido, quem trabalha em UTI, emergência, é bastante, e comparativamente ao congênito, tá certo? E do meu ponto de vista clínico, os pacientes que eu acompanho ao longo dos anos, eles são totalmente opostos em termos de comportamento e de manuseio. Eu fico até em dúvida, fico abismado que tem essa dúvida ainda de usar beta-bloqueador ou não nesses pacientes. Óbvio que não pode usar, porque os pacientes são dependentes de bradicardia. Você dá uma medicação bradicardizante, vai piorar. Isso é um conceito muito antigo que nós sempre tivemos, e eu acho estranho que essas dúvidas venham e não tenham sido esclarecidas ainda. E não tem o perfil genético desses pacientes que são com QT adquirido. Tá? Porque então, se a gente for ver, o mecanismo é oposto, é totalmente diferente. Tá? Você tem que acelerar, você dá droga adrenérgica que você não pode usar, por exemplo, no congênito. Não é como se fosse, não, ele... Na minha época, o que se fala assim, não é uma forma frusta do componente genético. Quando você dá uma droga que bloqueia o canal, você agrava. Não é, porque você dá catecolamina e tudo mais, e não acontece nada nesse paciente. Ao contrário, eles melhoram. Então, tem um mecanismo aí que me parece que deveria ser óbvio, que eu estranho, que eu fico vendo a apresentação de vocês, e isso não tenha sido esclarecido ainda. Entendeu? Se não foi, é um campo de investigação muito importante. É um campo muito esse tipo de alteração ele é muito mais comum na clínica, por exemplo, tem um impacto clínico maior do que a própria doença geneticamente determinada, que é muito rara. Posso traçar um paralelo? 1/3 dos pacientes que vêm como diagnóstico de doença adquirida, 1/3, isso é a média dos estudos. 1/3. Na verdade, eles tinham doença congênita e descobriram a partir... Tem esse conceito, né? De que 1/3. Isso é o que tem nos trabalhos. Os outros 2/3 é o que o Maurício falou. A gente não sabe se é um polimorfismo, e por isso que a gente fica nessa tamanha confusão. Mas 1/3, você descobre 30%, 30% você acaba tendo um diagnóstico, na verdade, genético, que foi a oportunidade que ele teve durante um problema clínico, como um efeito de droga. Posso traçar outro comentário, só um pouquinho, tá? Outro comentário, enquanto meu sinal não cai aqui. Não, é para terminar só falando. Fale, então fale. Não, é assim, vamos traçar um paralelo. Eu acho que assim, a gente pode traçar um paralelo com uma coisa mais conhecida genética também, que a gente sabe que é o hipercol. Hipercol, por exemplo, a gente sabe que tem aquele familiar, que é super difícil, eu traçaria como QT1, QT2, QT3, QT3 da vida. E os outros, que a gente sabe que tem aquele poligênico, que às vezes manifesta ou não, que a gente até hoje
não conseguiu definir ambiente, que as coisas podem piorar essa parte genética, como se fosse hipercol. Eu tenho aquele hipercol com gene genético, aquele determinado, super grave, e o resto está no poligênico, que às vezes pode manifestar. Então, acho que a gente ainda vai... E o poligênico, como uma Isso, tanto como hipercol. Hipertensão é extremamente difícil de desvendar, Então, é extremamente caro. Hipercol já está à frente há quanto tempo? Fazendo a teste genético para todo mundo. E até hoje não consegue. Isso é o QT adquirido, exatamente. E um monte de poligênico, não sabe como nem vai manifestar ou não. Eu acho que isso aí. A gente pode dizer isso. O congênito, o clássico, é o familiar. O resto adquirido cai talvez naqueles poligênicos, uma hora aparece, piora, e a gente não sabe ainda. E talvez demore ainda. Tem acabei de mandar tem um link para vocês genoma. em PDF sobre esse assunto, Maurício. Acabou de cair aí no núcleo. Para vocês darem uma olhadinha depois. É só sobre genética e QT adquirido. Não é complicado. Eles estão tentando ver, mas não está achando. Genoma, exoma, tudo muito caro e de difícil análise. É isso. É muita coisa, né? Eu lembro de um artigo que saiu no New England, muitos anos, mais de 10, 12, 15 anos atrás, de que esse conceito de QT adquirido tinha caído. Seria QT induzido, o congênito e o induzido, não adquirido. Esse adquirido seria uma coisa induz ao erro. Ser abandonada, e era um paciente que tinha alguma predisposição genética. Acho que foi New England, deve ter sido, sei lá, 12 anos atrás. Eu acho que era Fellow 2004, 2005. E acho que por isso, à medida que a gente vai conhecendo mais, vai gerando mais dúvida, não vai resolvendo que é como conhecimento. Seria muito simples saber, isso é uma coisa ou outra, aí vai vendo que tem esse gradual, aquela zona cinzenta entre, por isso que eu acho que se desconheceu. E eu lembro muito disso, de não usar mais adquirido, usar o induzido. Elas estão usando muito o adquirido ainda. Fala induzido. Aí depois você vê se adquiriu ou se tem genética. Outro comentário que eu queria fazer. Bom, eu fiquei muito feliz, a apresentação foi ótima da Natália, resumiu muito bem e mostrou os dados do grupo, coisa que a gente tinha uma carência há muito tempo de saber quantos casos nós temos, evolução e tal. E vocês estão de parabéns por conseguir já ao longo desses últimos anos, agora, ter conseguido cadastrar e seguir bem esses pacientes. Muito bom. A pergunta que eu tenho é como é que está a questão da genética? Esses pacientes todos estão conseguindo ter um perfil genético determinado aí no INCOR? Como é que está sendo a dinâmica para ter a informação? Aula de quarta-feira aí, Luciana, adianta. Bom, a Nath também pode responder. Pode responder, Nath. Isso daí você domina junto. É aula de quarta, só lembrar. Não, a pergunta é qual é a porcentagem dos pacientes que já tem a genética 80 a 90%, realizada, doutor já tem a Maurício. determinação genética? A alopatia, 90%. 80 a 90%? Tá. E a dinâmica, quando chega o paciente, você pede a genética, em quanto tempo a gente tem o resultado? Porque eu lembro de pacientes que ficaram anos aí aguardando a genética e não tinham resultado e tal. E isso ainda é bem complexo ainda, doutor Maurício, porque a gente passa, às vezes, 6 meses fazendo uma corrida atrás da outra. A gente passa, às vezes, 1 ano e meio sem corrida. A Gabi também está online, se ela quiser explicar um pouquinho, mas assim, a Gabi é a nossa mão direita, esquerda, pé e braço, pernas do ambulatório, né? Mas ela é muito complexo, porque assim, a gente faz com uma verba, que foi uma verba tanto de um projeto de FA quanto o nosso projeto de canalopatia. Então, veio a verba dos dois para poder comprar esses kits. E aí, mesmo hoje, a gente não consegue dar uma previsão de quando a gente vai fazer o teste genético. Depois que o teste genético fica pronto, precisa da nossa disponibilidade em analisar. Cada análise a gente demora cerca de 2, 3 horas para fazer. Então, assim, quando vem uma corrida, vem 20 pacientes para analisar, e depois que a gente analisa, muitas vezes a gente precisa cobrir áreas que não foram cobertas pelo teste. Então, realmente, eu ainda não tenho essa resposta para o senhor. Assim, atualmente a gente tem
que a última verba que a gente recebeu dá para a gente fazer em torno de uns 80 pacientes, né? A gente já fez alguns. E o problema é o que ela falou, a análise, por conta de tempo. Como todo mundo tem as outras coisas, a gente acaba fazendo análise assim no tempo que dá. E a análise é um pouco demorada. Mas se a gente tivesse uma pessoa só para isso... para vocês. A gente está tentando fazer em torno de a cada um mês sim, um mês não, uma corrida. Mas agora, com essa história do Covid, aí a gente acabou atrasando um pouco também. Entendi. Não, eu perguntei a respeito de como é que está a dinâmica, a facilidade, como é que está essa questão da utilização dos testes genéticos, que eu acho que esses pacientes que têm esses QT longos adquiridos, eles deveriam abrir um novo braço aí de investigação para saber qual é o perfil, se tem algum padrão genético conhecido, se faz parte dos padrões geneticamente determinados, ou se é uma doença totalmente nova, se é uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente raciocina em relação ao QT, da genética do QT longo congênito. Vocês têm a possibilidade assim, de fazer, por exemplo, uma pesquisa objetiva em cima desses pacientes? A gente ainda não... Eu vou responder por mim, tá? A gente ainda não tem, porque a gente é muito treinada à leitura do teste genético da doença mendeliana. A gente não tem know-how de como fazer isso, e seria muito caro. Então, veja que os Mas estudos... tem, por exemplo, só pegando esse comentário que você fez do mendeliano, tem alguma investigação mendeliana do paciente que tem QT longo adquirido ou não? Se tem história genética, se tem história familiar, ou se é uma coisa, ele que apresenta isolado dele? Teria que pegar todos os que estão adquiridos e ver o que acontece. A gente tem o contrário. Na casuística de QT, quantos vinham com perfil adquirido que, na verdade, não eram adquiridos? Eram induzidos. Aí é o tipo 2, que é o que a gente mais vê como herança mais comum, que é o HERG. É isso que a gente tem. Agora, o contrário, pegar toda a população que... E você tem que ser multicêntrico, pegar as UTIs, juntar tudo, e eu acho que aí está correto pegar a UTI do Sírio, pegar a UTI do INCOR, todo mundo que tiver QT diferente... Mas aí são milhares de pacientes, né, doutor Darry? As doenças multigênicas, elas exigem milhares de pacientes, entendeu? E um conceito de análise muito diferente. Então, por exemplo, a gente tem painéis selecionados para doenças mendelianas, entendeu? Esses estudos, eles vão melhor com exoma, proteômica. Parte de sistema imunológico é fundamental. Então, a gente está cansada de também ler a parte não genética da síndrome do QT longo, né? Então, eu adoraria, viu? Mas precisaria de um pouco mais de gás de paciente e de dinheiro, eu acho, né, Nath? Acho que verba seria fundamental, né? Acho que você, na sua tese, priorizou os que você tinha uma presunção que seriam induzidos e não os adquiridos, né? Então, quem tinha história familiar, por exemplo, mas tinha fármaco no meio, era priorizado. Acho que dentro de 10% que foram genotipados, estão justamente esses que a gente pensou que provavelmente era só fármaco mesmo. Acho que seria interessante se foi mais por limitação de verba, se não tivesse essa limitação. Olha que interessante. Complementando... Nath, você me fez lembrar de duas. Foi mesmo. Eu tenho até duas histórias interessantes que você me fez lembrar, doutor Maurício. A Nath me fez lembrar. Tem duas pacientes lúpicas no nosso ambulatório que tiveram um QT adquirido. Quer dizer, uma é lúpica e a outra tem uma outra doença autoimune. E eu não sei se a gente tem dosado anti-RO e anti-LA delas, por exemplo, que poderia ser um fator de risco para a síndrome de QT longo, mas são duas pacientes que não têm histórico familiar e que mantiveram QT longo na evolução, ou seja, não é um QT adquirido propriamente dito, mas o trigger do evento arrítmico foi o uso de fármacos. E são duas pacientes negativas para a genética, mas que têm uma doença autoimune e que talvez o QT adquirido delas, né, seja realmente, na verdade, a doença autoimune. Então, são dois...
Tem o contrário também. A Milena, outra paciente, teve fenadina perfeito. parada cardiorrespiratória, nunca teve nada. Primeiro evento foi uma PCR após droga, entrou como adquirido, ficou internada, UTI, saiu, né? Marca-passo. O pai tinha QT longo tipo 2 depois, fazendo avaliação, e ela também tinha QT tipo 2. E descobriu a partir de uma droga. Então, ela seria um adquirido, que o Maurício fala, mas entrando como 2 depois. Mas para quem está na UTI, ela seria um adquirido, porque ela tomou terfenadina incluída. História familiar é fundamental, né, para ajudar a identificar. Não, eu acho que essas QT não congênito, como a Lu falou dessas lúpicas, não é só uma coisa só talvez uma doença estrutural que a gente não está enxergando também, né? Na verdade, é mais a nível molecular que a gente não está vendo. Esse autoimune, uma doença inflamatória, como está tendo Covid, né? O Covid pode ensinar agora. O Covid está mostrando para a gente essas cardites, essas alterações, uma coisa meio autoimune levando ao problema de QT. E como a Lu coisa mais contínua, ela pode ter isso mais contínuo, então é outro mecanismo, outra coisa que QT que a gente vai descobrir. Então, por isso que talvez esses induzidos adquiridos seja tão difícil. Porque o João Gabriel deixou uma mensagem dele agora, lembrando também que tem autoimunidade com anticorpos antidesmossomais, que realmente isso é uma publicação recente, inclusive dando CAVD. Talvez uma hora a gente entenda melhor essas genéticas negativas mesmo, né? Sim, mas eu acho que é negativo ainda que está no meio, tem, né? Exames com anti-RO e anti-LA e QT longo também. Então, tudo isso acaba entrando, então acho que para pegar o gênito adquirido ou induzido é meio difícil, porque entra é muito fatorial pode ser o negócio, né? E aí... eu acho que a gente poderia pegar os nossos negativos e fazer uma busca de polimorfismos, se tem um polimorfismo comum entre eles. Mas seria meio limitado, porque a gente não fez um genoma ou um exoma completo, a gente fez um painel, então... Eles têm um painel, determinado. Molecular. Perfeito. Tá bom, né, gente? Pode ficar o dia inteiro aqui. Parabéns. Muito bom. Parabéns a todos. Maurício, quarta a gente vai discutir mais. Aí a vai dar a segunda palhinha pra gente.